Salve família, vamos para mais um vídeo para essa terça-feira de Champions League, 1º de novembro de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. O seu like é muito importante e você não perde mais que 2 segundos do seu tempo. E já deixou o like? Muitíssimo obrigado. Então vamos para os palpites. Para essa terça-feira separei apenas palpites pela Champions League. São 8 palpites com 2 opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elolepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Nesse último domingo, 30 de outubro, separei para vocês 2 listas de palpites. Pegamos aqui na primeira lista apenas palpites over 1,5, foram 6 palpites, cravamos aqui 100%. Já no segundo bilhete pegamos aqui uma lista de favoritos, foram 5 palpites com 3 wins e 2 heads, 60% de acertos. Já nos bilhetes prontos pegamos aqui para vocês 3 bilhetes. No primeiro bilhete pegamos aqui uma dupla de ambas marcam, Rosenborg e Bodoglin, ambas marcam bateu. E Paderborn e Hamburgo, ambas marcam bateu. Essa dupla de ambas gerou um ODD de 2.08, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$208. Já no segundo bilhete pegamos aqui para vocês uma triplazinha. PSV e Nijmegen, over 12,5 bateu. Arsenal para vencer, o Nottingham bateu. Infelizmente o Real Madrid ficou no empate contra a equipe do Girona, não batemos aqui essa tripla. E no terceiro bilhete pegamos aqui para vocês uma quadrazinha, totalizando 1% a 5% da sua banca. Rennes para vencer, o Montpellier bateu. Royal Union para vencer a equipe do Seriguem pelo Campeonato Belga bateu. PSV para vencer, o Nijmegen bateu. Infelizmente o Milan perdeu fora de casa para a equipe do Torino, não batemos aqui a nossa múltiplazinha de 4 jogos. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram, @elolepalpites. O link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá e faça seu cadastro e realize a aposta a partir de R$1. Saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Vai lá e faça seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elolepalpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa terça-feira de Champions League, 1º de novembro de 2022. Começando aqui na partida entre Porto e Atlético de Madrid. Na classificação do grupo B, o Porto é o segundo colocado com 9 pontos. Em 5 jogos marcou 10 e sofreu 6. Tem um saldo positivo de 4. O Atlético de Madrid é o terceiro colocado com 5 pontos. Em 5 jogos marcou 4 e sofreu 7. Tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Porto, vem de 2 derrotas e 2 vitórias. O Atlético de Madrid, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Atlético venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando a 2.37 para a equipe do Porto e 2.90 para a equipe do Atlético de Madrid. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de gols, over 1,5. Como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas equipes marcam. Passando para a próxima tip, na partida entre Bayer Leverkusen e Clube Brugge da Bélgica. Na classificação do grupo B, o Brugge, já classificado com 10 pontos em 5 jogos, marcou 7 e sofreu 4, tem um saldo positivo de 3. O Leverkusen é o último colocado com 4 pontos, em 5 jogos marcou 4 e sofreu 8 gols, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Leverkusen, vem de 12 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Brugge, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Brugge venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando a 1.57 para a equipe do Leverkusen, 5.0 para a equipe do Brugge. O palpite que vou deixar para vocês, vou acreditar na vitória do Leverkusen, vou deixar aqui Leverkusen para vencer.
Como segunda opção de aposta na linha de gols, over 12,5. Passando para a próxima tip, na partida entre Bayern de Munique e Internazionale de Milão, na classificação do grupo C, o Bayern de Munique, já classificado com 15 pontos em 5 jogos, marcou 16 e sofreu 2, tem um saldo positivo de 14. A Inter de Milão é o segundo colocado, também já classificado com 10 pontos em 5 jogos, marcou 10 e sofreu 5, tem um saldo positivo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Bayern, vem de 5 vitórias seguidas. A Inter de Milão, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Bayern de Munique venceu fora de casa por 2-0. As odds estão marcando a 1,40 para a equipe do Bayern. O palpite que vou deixar para vocês de Bayern para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 12,5. Passando para a próxima tip, agora na partida entre Liverpool e Napoli. Na classificação do grupo A, a Napoli já classificada com 15 pontos em 5 jogos, marcou 20 e sofreu 4 gols, tem um saldo positivo de 16. O Liverpool também já classificado com 12 pontos em 5 jogos, marcou 15 e sofreu 6, tem um saldo positivo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa do Liverpool, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. A Napoli, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, vem de 5 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, a Napoli venceu jogando em casa por 4-1. As odds estão marcando a 1,80 para a equipe do Liverpool, 3,80 para a equipe da Napoli. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam como segunda opção de aposta na linha de gols, over 12,5. Agora na partida entre Olympique de Marseille e Tottenham, na classificação do grupo D, o Tottenham é o líder com 8 pontos, em 5 jogos marcou 6 e sofreu 5, tem um saldo positivo de 1. O Marseille é o quarto colocado com 6 pontos, tudo aqui embolado do grupo D, Tottenham, Sporting, Frankfurt e Marseille. A diferença é muito pouca entre o primeiro e o quarto colocado. O Marseille é o quarto colocado com 6 pontos, em 5 jogos marcou 7 e sofreu 6, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Marseille, vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. O Tottenham, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Tottenham venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando a 2,87 para a equipe da casa, 2,37 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Marseille com empate, como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols, over 1,5. Passando para a próxima tip, na partida entre Vitória Pilsen e Barcelona, na classificação do grupo C, o Barcelona é o terceiro colocado com 4 pontos, em 5 jogos marcou 8 e sofreu 10, tem um saldo negativo de 2. O Vitória Pilsen é o último colocado, ainda não somou pontos no campeonato, em 5 jogos marcou 3 e sofreu 20 gols, tem um saldo negativo de 17. Nos últimos 5 jogos em casa do Vitória Pilsen, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. O Barcelona, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Barcelona venceu jogando em casa por 5-1. As odds estão marcando a 7,50 para a equipe da casa, 1,40 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês de Barcelona para vencer, como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols, over 12,5. Agora na partida entre Rangers da Escócia e Ajax da Holanda, na classificação do grupo A, o Ajax é o terceiro colocado com 3 pontos, em 5 jogos marcou 8 e sofreu 15, tem um saldo negativo de 7. O Rangers é o último colocado, ainda não somou pontos no campeonato, em 5 jogos marcou apenas 1 gol e sofreu 19, tem um saldo negativo de 18. Nos últimos 5 jogos em casa do Rangers, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Ajax, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Ajax venceu jogando em casa por 4-0. As odds estão marcando a 3,80 para a equipe da casa, 1,85 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, over 2,5. Como segunda opção de aposta, ambas equipes marcam.
E passando para a próxima e última tip na partida entre Sport de Portugal e Frankfurt. Na classificação embolada da série do grupo D, o Sporting é o segundo colocado com 7 pontos. Em 5 jogos marcou 7 e sofreu 7, tem um saldo de 0. O Frankfurt é o terceiro colocado com 7 pontos. Em 5 jogos marcou 5 e sofreu 7, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Sporting, vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Frankfurt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Sporting venceu fora de casa por 3-0. As odds estão marcando a 2.30 para a equipe da casa, 3.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês de over 1,5. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui ambas equipes marcam. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para essa terça-feira de Champions. Pegamos aqui para vocês Bayern de Munique para vencer a 1.40 e Bayer Leverkusen para vencer a 1.57. Essa duplinha de back gerou um ODD de 2.20. Simulei R$100 e você terá um retorno mais de R$220. Já no segundo bilhete pegamos aqui uma tripla de over. Over 2,5 Bayern de Munique e Inter de Milão a 1.40. Over 1,5 Porto e Atlético de Madrid a 1.30. E over 1,5 Vitória Pilsen e Barcelona a 1.12. Essa tripla de over gerou um ODD de 2.04, simulei R$100 e você terá um retorno mais de R$204. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!